Bom dia, queridos alunos do 9º ano do Colégio Objetivo de Andeara, aqui é a professora Carol, e hoje nós teremos a correção das atividades de literatura da apostila de todos os textos. Então eu gostaria que todos estivessem com a apostila em mãos para acompanharem a correção das páginas que foram passadas na aula anterior. Ok? A começar, nós temos aqui que finalizar o capítulo 2, referente a artigo de opinião. Então, vocês vão para a página 29 para escrever com adequação, ok? Eu vou fazer somente a correção, sem fazer as leituras, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso. Vocês podem até se perder em meio à correção. Então, para ficar mais prático, eu vou fazer somente a correção, sem ler os textos, ok? Para ficar também menos cansativo para vocês, porque vocês já leram os textos. Tudo bem? Eu fiz a leitura dos textos na correção da apostila de redação na terça e eu vi que ficou muito extenso, tive que fazer 2 vídeos, então eu penso que vai ser melhor assim. Nós vamos nos apropriando daquilo que a gente vê que fica melhor, adequando, né, ajustando aí as arestas para que fique melhor para vocês. Então aqui nós temos na primeira questão sobre o trecho, né, que vocês leram. No início do trecho, o autor faz referência às ideias dos conselheiros do Conselho Federal de Medicina. Levante hipóteses. Qual é a função das aspas na primeira frase do trecho? As aspas deixam claro que se trata de palavras dos conselheiros e não do autor do texto. Lembrando que eu já expliquei para vocês o uso das aspas, não é? Quando você vai escrever um artigo de opinião, um texto dissertativo argumentativo, você quer fazer alguma citação, colocar algo do texto de apoio, deve vir entre aspas, certo? Para você deixar claro que aquilo não é seu. O uso desse recurso estabelece qual relação entre o autor do texto e o conteúdo citado entre aspas? Bom, a opção pela utilização desse recurso distancia o autor do texto do conteúdo entre aspas, com o qual ele não concorda. Tudo bem? Então, aqui nós temos a resposta da número 1. Questão 2. Questão 2 não, item B. Indique, além de supostamente beneficiar grandes centros, ao reduzir o estrangulamento no sistema convencional causado pela grande demanda, o termo que esclarece a opinião do autor sobre a visão dos conselheiros do CFM, né, pede aí para vocês justificarem a resposta e explicar qual é a opinião do autor. Então, nós vemos aí que o termo supostamente colocado em dúvida, a afirmação feita pelo CFM, deixando claro que o autor não concorda com o conteúdo do enunciado em questão. A sua opinião, portanto, é de que a telemedicina não necessariamente vai beneficiar grandes centros. Tudo bem? Item questão 2. No segundo parágrafo do trecho, o autor utiliza termos que indicam o grau de obrigatoriedade e de urgência para a efetivação das propostas feitas no texto. Encontre nesse parágrafo 2 formas verbais que marcam essa indicação, justificando sua resposta. Então, as formas verbais são reflitamos e é preciso, né? Reflitamos e é preciso. Indicam obrigatoriedade, marcando a ideia do autor de que o conteúdo exposto deve ser visto como uma necessidade urgente e imperativa. Ok? Agora, então, vocês virem a página, nós vamos para a página 30. Organizando aqui para vocês da melhor forma que eu acredito que seja. Às vezes não fica visível, né, para vocês aqui, mostrando a apostila, mas vocês têm que acompanhar o áudio e ir fazendo as devidas correções, ok? Questão 3. No terceiro parágrafo do trecho, o autor utiliza outros termos que marcam explicitamente a opinião dele. Identifique o adjetivo que marca a opinião do autor. Bom, o adjetivo que marca a opinião do autor é pretensa. Ok? Aqui, ó, aproximando. Pretensa. Reescreva o trecho substituindo o adjetivo apontado por você no item A pelos adjetivos que seguem.
Em cada caso, faça as alterações de gênero e número, caso elas sejam necessárias, e explique se a substituição feita acarretou mudança significativa na opinião expressa pelo texto. Importante. Aí nós temos como resposta: a proposta do CFM surge mais como uma importante cura. Acarreta mudança para um sentido oposto ao do texto. Suposto. A proposta do CFM surge mais como uma suposta cura. Mantém o sentido do texto. Catastrófico. A proposta do CFM surge mais como uma catastrófica cura. Acarreta mudança para uma visão ainda mais pessimista se comparada à do texto. Bom, aí nós vamos para a questão 4. Ainda no terceiro parágrafo do trecho, identifique uma forma verbal que marca de forma contundente a opinião do autor. Em seguida, proponha outras que poderiam substituí-la, atenuando e reforçando essa opinião. Bom, a forma verbal agoniza, é a que vocês têm que colocar aí. Há variadas possibilidades, entre elas, para quê? Para atenuar a opinião, enfrenta problemas, entre aspas, né? Enfrenta problemas, passa por dificuldades, entre aspas, sofre. E para reforçar a opinião, vocês devem colocar entre aspas, vem se deteriorando, está sucateada, padece, entre outras possibilidades. Ok? Bom, agora nós vamos para a página 31. Ok? Página 31. Nós temos ali um trecho do texto 2 estudado neste capítulo. Então, vamos para a correção. No primeiro parágrafo, o autor questiona um conceito da resolução relativizando a argumentação. Qual é o conceito questionado? O conceito de remoto, que, segundo o questionamento, precisa ser mais bem esclarecido. Indique a expressão que marca que o autor do texto concorda com esse questionamento. A expressão deve ser realmente, entre aspas. Não esqueçam das aspas. Observe o segundo parágrafo do trecho, troque ideias com os colegas e deduza. Qual é o sentido da expressão gostemos ou não no contexto? O sentido de que a prática acontece independentemente da opinião das pessoas. Por quais outras expressões de valor semântico semelhante ela poderia ser substituída? Poderia ser substituída por independentemente de qualquer julgamentos, entre aspas. Quaisquer que sejam as opiniões, entre aspas, e ainda que haja opiniões contrárias, entre aspas, entre outras possibilidades. A questão 3. O último parágrafo do trecho é um desenvolvimento da constatação feita no segundo parágrafo. A constatação feita no segundo parágrafo marca uma posição claramente favorável à telemedicina por parte do autor. Justifique sua resposta. Não, pois ela apenas indica que a prática ocorre sem regulamentação. Além disso, a expressão gostemos ou não sugere que para o autor ser favorável ou contrário é indiferente, já que a prática é uma realidade que independe das opiniões vigentes. Item B. Identifique no último parágrafo uma expressão que tem o sentido de obrigatoriedade, sugerindo outras expressões que podem substituí-la sem alteração substancial no sentido. Resposta, entre aspas, cabe ao CFM, que poderia ser substituída por é preciso, importante, é necessário, o CFM deve, entre outras possibilidades. Então, agora nós vamos para página 32, onde nós temos o capítulo 3, certo? E aí nós vamos para o editorial Gênero em Foco do texto Novo Ataque de Trump à Imprensa.
organizar aqui para vocês, página 33, porque eu não vou ler o texto para não ficar muito extenso. Então, sobre esse editorial, nós temos a primeira questão. Uma das características dos editoriais é a atualidade do tema de que tratam, ou seja, assuntos do momento quase sempre polêmicos. O editorial lido, publicado na edição do jornal de 24/2/2017, comenta a relação conflituosa entre o então recém-eleito presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a imprensa, bem como as possíveis consequências para o regime democrático. Levante hipóteses. Com que finalidade o jornal brasileiro publicou esse editorial, já que se trata de um assunto de outro país? Bom, pessoal, porque a limitação à liberdade de imprensa e as consequências para um regime democrático são um assunto de interesse geral, não apenas de onde ele foi eleito. A abordagem do assunto se justifica não apenas pela importância e pelo poder dos Estados Unidos, da América em todo o mundo, como também pela tradição de liberdade de expressão e de democracia naquele país. Ok? Então, vamos para a questão da página, as questões da página seguinte, que é a página 34. Então, aqui na página 34, nós temos a questão 2, ok? O editorial geralmente se constitui de 3 partes essenciais: introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, estão apresentados o assunto e a ideia principal ou tese defendida pelo jornal ou revista, isto é, o ponto de vista do veículo de comunicação sobre o tema. O desenvolvimento é composto de parágrafos que fundamentam com argumentos a ideia principal. A conclusão geralmente é formulada no último parágrafo, isso nós já vimos também. Qual é o assunto do texto apresentado no primeiro parágrafo? A ação da Casa Branca de impedir jornalistas de alguns veículos de informação de participar de uma reunião com o porta-voz do governo norte-americano. Ok? Item B. Qual é a principal ideia? Em que parágrafo ela aparece? A ideia defendida pelo jornal é a de que na guerra declarada pelo presidente Trump, a imprensa, a maior vítima é a liberdade de imprensa, o que aparece no primeiro parágrafo, logo no primeiro período do texto. Questão 3. Quem é o locutor, o responsável pelo texto? A quem se destina o editorial lido? O corpo editorial do jornal Gazeta do Povo, né? O responsável é Gazeta do Povo. O texto é destinado ao público leitor do jornal em geral. Questão 4. O desenvolvimento do editorial ocorre do 2º ao 4º parágrafo. Qual é o principal objetivo do 2º parágrafo? O 2º parágrafo explica o que está escrito gaggle, né? Gaggle. O tipo de evento em que os veículos jornalísticos foram barrados. O 3º parágrafo é iniciado com uma citação do editor executivo do New York Times. O editorial usa a citação para concordar com ela ou discordar dela? O editorial concorda com a citação. Que palavra evidencia a concordância com a citação ou a discordância dela? A palavra como, empregada com o sentido de conforme, mostra essa concordância. Então, a palavra como, viu, pessoal? Agora, item C. Que argumento é desenvolvido a partir da citação do 3º parágrafo? Esse argumento leva a qual conclusão? O argumento de que a decisão não é de um ente privado, mas sim do poder público, que assim não estaria governado pelo interesse de todos. A conclusão é de que a escolha de veículos autorizados a cobrir a presidência ignora o princípio da impessoalidade e da igualdade. Agora nós vamos para a página 35. Vamos lá? Continuando nossa correção. Questão 5. No capítulo anterior, você estudou as ressalvas e os contra-argumentos. No texto, o 4º parágrafo apresenta uma ressalva à argumentação desenvolvida nos parágrafos anteriores. Qual é ela?
diante da ressalva, que contra-argumento é apresentado? A ressalva é de que vários veículos de comunicação apoiaram a candidata concorrente a Trump nas eleições e que cometeram erros em matéria sobre o governo. O contra-argumento apresentado é de que isso não justifica a estratégia de Trump de demonizar a imprensa, pois naquela ocasião bastaria desmentir os equívocos. Então ele foi muito radical, nós podemos observar, né? Vocês devem ter observado lendo o editorial. Questão 6. A conclusão dos editoriais geralmente aparece no último ou nos últimos parágrafos e costuma apresentar uma síntese das ideias expostas ou uma sugestão ou uma proposta acompanhadas de um comentário de apoio ou de uma crítica a respeito do assunto abordado. Releia a conclusão do editorial lido. De que tipo ela é? A conclusão é do tipo síntese, acompanhada de uma crítica ao presidente norte-americano. Qual é a relação entre o que é afirmado na conclusão sobre a liberdade da imprensa norte-americana e a intenção do jornal em publicar esse editorial indicada por você na questão 1? A relação é de que, como veículo de comunicação, o jornal se posiciona a favor da liberdade da imprensa e de regimes democráticos que respeitem a imprensa livre e os cidadãos. Questão 7. As aspas foram utilizadas em diferentes momentos do texto. Identifique termos ou trechos que estão entre aspas com as seguintes funções, completando a tabela a seguir. Bom, aqui, citação de discurso direto. Fica meio embaçado, gente. Bom, o livre acesso da mídia a um governo transparente é, obviamente, algo de profundo interesse nacional. Termo em língua estrangeira, nós temos aí Gaggle, né? G-A-G-G-L-E, entre aspas. Afastamento ou distanciamento do autor do texto em relação ao uso do termo. Guerra à imprensa, neutros, menor, hostis, tomar a América grandiosa novamente. Ok? Então agora nós vamos para a página 36. Nossa correção termina na página 38, ok? Tentando ir rápido, tá? Porque são muitas páginas. E hoje não passarei atividades, é apenas correção. Você viu no capítulo 1 dessa unidade que é possível fundamentar a ideia principal de um texto argumentativo com diferentes tipos de argumentos, tais como comparações, relações de causa e consequência, dados estatísticos, fornecidos por pesquisas, depoimentos de autoridades. Identifique argumentos de comparação. Nós temos, para comparar, ao dificultar o acesso de veículos, depois temos também hostis, as informações da Casa Branca, o governo Trump desmente o seu slogan de campanha e aproxima os Estados Unidos, pelo menos neste aspecto, né, de regimes mais conhecidos pelo desrespeito, não apenas à imprensa, mas ao cidadão em geral. Então aqui são aspectos, argumentos de comparação. Agora, argumentos de causa e consequência. Entre aspas, viu? A guerra à imprensa. Temos também escolher a dedo que veículos participam da Gaggle pelo critério da simpatia ou antipatia ao governo. Depoimentos de autoridade. Depoimento de autoridade lá na C. Podem colocar: como afirmou o editor executivo do New York Times, o livre acesso da mídia a um governo transparente é obviamente algo de profundo interesse nacional. Bom, a questão 9 tem a seguinte pergunta: que pessoa gramatical predomina no emprego de verbos e pronomes, a primeira ou a terceira? O uso dessa pessoa confere um tom pessoal ou impessoal à linguagem? Bom, predomina a terceira pessoa e o uso dessa pessoa confere um tom impessoal, ou seja, um distanciamento, né? Para ele não se confrontar diretamente com o que ele fala, com o que ele coloca, né, no editorial. Página 37, tá bom? Já estamos terminando, falta só mais uma. Item B. Em que tempo estão as formas verbais predominantemente? No presente do indicativo.
10. No quarto parágrafo são utilizados termos que indicam uma apreciação do que é afirmado como uma certeza, uma verdade absoluta. Encontre duas formas verbais que marcam essa indicação, justificando sua resposta. A forma verbal é, nas expressões, entre aspas, não é segredo, entre aspas, e é verdade, indica certeza, marcando a ideia do autor de que o conteúdo do que é dito é visto como verdade absoluta, inquestionável. Questão 11. Observe a linguagem do texto. Ele está escrito de acordo com a norma padrão? Sim, está de acordo com a norma padrão. Para indicar relações adversativas, qual a conjunção utilizada várias vezes? A conjunção mas. Poderia ser substituída por porém, contudo, entretanto, todavia, né? Poderia ser substituída por qualquer adversativa. Vamos para 12. O editorial lido foi reproduzido do site do jornal Gazeta do Povo. Nele, constatava a imagem que acompanha o texto. Debata com os colegas e responda qual a relação entre o editorial e a imagem que o acompanha. Bom, aqui é para vocês pensarem numa relação entre imagem e mensagem, né? A imagem mostra o local do pronunciamento, né, de pronunciamentos oficiais do governo norte-americano, a imprensa vazio, o que indica a falta de diálogo do governo Trump com veículos de comunicação. Agora nós vamos para a nossa última página de correção, né? Aleluia! Vocês devem estar pensando assim, aleluia! Questão 13. Reúna-se com seus colegas. Aquelas questões que vêm sempre, né, ao final de cada unidade, de cada gênero, para nós pensarmos aí um pouquinho. Finalidade do gênero, né? Expressar a opinião de um jornal ou de uma revista sobre um assunto da atualidade, quase sempre polêmico, né? Vimos aí que editorial é um artigo de opinião que trata de assuntos polêmicos. Qual é o perfil dos interlocutores, né? Leitores de jornais e revistas, né? Espectadores ou ouvintes de jornais, de TV e rádio. O suporte ao veículo, né? Jornais, revistas, TV, rádio, internet. O tema que nós podemos observar em artigos como esses: acontecimentos ou assuntos da atualidade, né? Relevantes e que geralmente suscitam polêmicas. Estrutura. Apresenta 3 partes. Introdução, na qual aparece a principal ideia ou tese. Desenvolvimento, onde você vai falar o quê? Os argumentos que sustentam a tese e conclusão. Linguagem. Abaixar aqui. Linguagem.